Mercado não aprova detalhes do pacote de corte de gastos do governo que deverá reduzir ganhos do salário mínimo e outros benefícios. Ex-presidente Jair Bolsonaro admite pedir asilo em uma embaixada para evitar punição em processo que está com a Procuradoria-Geral da República. Concessionária paga mais de 200 milhões de reais em leilão de trechos da rodovia Nova Raposo, em São Paulo. 30% dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões irregulares a céu aberto, com maior predominância na região norte do país. Rússia lança novo ataque contra a Ucrânia e presidente Vladimir Putin alerta que míssil hipersônico transforma tudo em pó. Tropas de Israel e do grupo Hezbollah voltam a trocar tiros, acusando a outra parte de ser a responsável pelo rompimento do cessar-fogo. Ministério da Saúde anuncia um alívio para quem enfrenta diabetes com a doação de quase 2 milhões de doses de insulina aos postos públicos de saúde. E depois de olhar bem para a natureza, cientistas dos Estados Unidos perceberam que o beija-flor pode ser o modelo ideal para construir drones. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo deu detalhes hoje sobre o tão aguardado pacote de corte de gastos para ajustar as contas públicas. Entre várias medidas, foi confirmado hoje que daqui para frente o aumento real do salário mínimo e de outros benefícios será mais baixo do que atualmente. Também foi revelado quando, mais ou menos, o trabalhador com registro em carteira passará a pagar menos imposto de renda. Quem tem mais detalhes sobre o assunto ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, pelo que o governo adiantou hoje, então, nesse detalhamento, a imprensa aqui em Brasília, todas as mudanças vão precisar passar pelo aval do Congresso Nacional. Isso porque, então, boa parte, dessas mudanças exige ali uma mudança, mudanças, na Constituição Federal. Quando a gente fala de mudança na Constituição Federal, a gente está falando de proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Quando a gente olha para esse aspecto, então, de PEC, isso também pode resultar ali numa tramitação um pouco mais demorada e, além disso, também fazer com que o governo possa concentrar mais esforços para poder juntar uma boa base de apoio ali em relação a votos, porque só na Câmara dos Deputados, por exemplo, para que haja uma votação, quando a gente fala de PEC, que há necessidade de 308 votos. Ao mesmo tempo, então, o governo acaba respirando mais aliviado por conta de sinalizações vindas ali dos principais atores ou personagens dessa história no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que já disseram, então, que vão olhar com carinho, apreciar ali com carinho, então, todo o conteúdo dessa proposta de emenda à Constituição. E o próprio Pacheco disse, então, que vai focar as próximas 3 semanas, que restam de trabalhos aqui no Congresso Nacional para tentar aprovar uma parte, então, dessa proposta de emenda à Constituição. E acaba, então, gerando esse alívio no governo que quer aprovar, de fato, espera, então, que o Congresso possa aprovar pelo menos metade dessa proposta de emenda à Constituição, Serão incluídas, então, na proposta de emenda à Constituição, que será enviada ainda nesta semana ao Congresso Nacional, por exemplo, mudanças no valor do abono salarial pago hoje a quem recebe 2 salários mínimos ou menos por mês. A prorrogação também da desvinculação de receitas da União até 2032 e mudanças no Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Serão enviados também um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. A gente lembra, que essas medidas estruturais, Jaqueto, sinalizam justamente um compromisso com as regras fiscais por parte do governo, considerando, então, ali que muitas despesas obrigatórias crescem em velocidade acima da permitida pelo limite de gastos. O teto tem aumento real entre 0,6% e 2,5% ao ano. E para alcançar, então, essa adequação, a principal
medida do pacote é a limitação da valorização real do salário mínimo, a mesma regra, então, do arcabouço fiscal. Além disso, o governo vai ampliar o pente fino no benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e também deficientes ali de baixa renda, e também no Bolsa Família, que contará, inclusive, agora com biometria, tanto para novos cadastros como também para a atualização. O pacote também conta ali com medidas que afetam os militares, como a instituição de uma idade mínima de 55 anos para a reserva com transição e a limitação de transferência de pensões. Em paralelo também, o governo anunciou a isenção de imposto de renda para quem recebe R$5 mil e o aumento da alíquota efetiva do imposto de renda para quem tem renda superior a R$50 mil mensais, incluindo o salário, na verdade, aluguel e dividendos, por exemplo. A estimativa, então, oficial é de um impacto de 70 bilhões em 2 anos e até 2030, pelo menos 327 bilhões de reais. Em relação ao imposto de renda, acabou que a equipe econômica foi vencida, foi voto vencido e prevaleceu o desejo do presidente Lula. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações direto de Brasília. Você volta daqui a pouco com mais notícias. E o mercado financeiro não aprovou o pacote financeiro explicado hoje pelo governo. Foi um dia de tensão que terminou com resultados bem ruins. O dólar chegou aos R$6, mas recuou um pouco e encerrou os negócios com alta de 1%, com a cotação de R$ 5,98 para a venda. E a bolsa despencou. O pregão terminou o dia em baixa de 2,4% aos 124.610 pontos. O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que poderá pedir refúgio a uma embaixada. Ele disse que está sendo perseguido politicamente pela acusação de organizar um golpe de Estado. Jair Bolsonaro foi indiciado com mais 35 pessoas em várias acusações. Entre elas, uma tentativa de golpe de Estado, que incluiria até o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Crimes pelos quais, se provados, poderão levar o ex-presidente a ficar até 28 anos na prisão. Em sua manifestação, Bolsonaro negou tudo e alegou ser vítima. Mas como existe a possibilidade de prisão depois de transcorrido todo o processo, admitiu o pedido de refúgio em alguma embaixada, para logo depois fugir do país. O ex-presidente também é acusado de desviar o dinheiro de joias recebidas quando estava na presidência da República e de ter fraudado o esquema de vacinação contra a Covid. A Procuradoria-Geral da República está analisando a possibilidade de prisão dos envolvidos. A expectativa é que a decisão seja tomada apenas no ano que vem, porque o volume de informações da investigação é grande e complexo. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio à fala da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, durante um evento no Rio de Janeiro no último dia 16, ao defender a regulamentação das plataformas digitais no país. Janja ofendeu o bilionário Elon Musk. A moção de repúdio aprovada na comissão é simbólica e não tem implicações práticas. 3 policiais civis e um agente penitenciário do Rio de Janeiro foram alvo de uma operação do Ministério Público hoje de manhã. O Ministério Público do Rio de Janeiro e Corregedoria da Polícia Civil realizaram uma operação na manhã desta quinta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão contra 3 policiais civis e um agente penitenciário. De acordo com a promotoria, os agentes estão sendo investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa chefiada pelo bicheiro Rogério de Andrade. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Os mandatos foram requeridos pela primeira vara criminal especializada em organização criminosa da capital e foram cumpridos nos bairros Bangu, Realengo, Taquara e Vargem Pequena. De acordo com o inquérito, eles também são suspeitos de integrar um grupo responsável por negociar a liberação de criminosos presos em flagrante, mediante a pagamento de propina, para a 34ª Delegacia de Polícia em Bangu. A polícia também investiga a participação desses agentes com o esquema de caça-níqueis na Zona Oeste, chefiada por Rogério Andrade. As investigações foram iniciadas por conta do conteúdo de um celular apreendido na segunda fase da Operação Quarto Elemento, deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Durante a operação, 2 armas e munições irregulares foram apreendidas. Entretanto,
Não se sabe em quais circunstâncias elas foram localizadas. E no Rio Grande do Sul, um idoso perdeu quase 2 milhões de reais em um golpe na internet. Isso porque ele achou que estava conversando com uma investidora que mora nos Estados Unidos. Mandou dinheiro para ela e só agora descobriu que estava sendo enganado por uma quadrilha. Criminosos têm explorado sentimentos de solidão para manipular vítimas. Um dos exemplos é o golpe do amor. Um homem de 71 anos, morador do município de Jari, aqui no Rio Grande do Sul, foi vítima de um golpe de estelionato que explorava um falso relacionamento virtual. Entre 2022 e 2023, ele transferiu mais de 2 milhões para criminosos que se passavam por uma investidora americana que prometia vir ao Brasil para conhecê-lo pessoalmente. Segundo a investigação, a vítima caiu em uma fraude virtual, onde a quadrilha alegava que enviaria presentes de luxo, mas exigia depósitos para cobrir custos de impostos sobre encomendas internacionais e taxas alfandegárias. Nessa quarta-feira, 6 pessoas foram presas e outros 7 possíveis envolvidos no golpe estão sendo procurados. O caso foi registrado como estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil trabalha agora para rastrear o dinheiro desviado e desarticular a organização criminosa que operava de forma estruturada e com atuação em diversos estados. E estes números não param. A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um grupo que acessou e utilizou de maneira ilegal os dados de nada menos do que 120 milhões de brasileiros. O call center do crime tinha várias ramificações no exterior. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Campinas, Bauru, Taubaté, Praia Grande. E também em Londrina e Uraí, no Paraná, com o apoio da polícia paranaense. 7 integrantes da quadrilha foram identificados e responderão por associação criminosa, invasão de dispositivo informático e violação de segredo profissional. As investigações foram iniciadas em outubro do ano passado por conta de um vazamento de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o coordenador da Unidade de Inteligência da Polícia Civil. Os investigadores descobriram que o grupo responsável pela ação também conseguiu extrair informações, inclusive senhas e saldo bancário de clientes de bancos digitais e empresas de telefonia, além de servidores de outros 2 tribunais e órgãos públicos, até mesmo nas Forças Armadas. Somente do governo do Rio de Janeiro foram vazados os dados de 170 mil servidores. Também foi encontrada nos arquivos dos criminosos uma planilha intitulada. Esses dados eram estruturados pela quadrilha, por vezes com o auxílio de empresas especializadas, para depois serem vendidos para grupos que utilizavam as informações para diversas finalidades. Da abordagem de empresas de telemarketing até a aplicação de golpes digitais e operações para lavagem de dinheiro ou evasão de divisas, utilizando os dados das vítimas. Segundo o delegado responsável pela investigação, os criminosos aceitavam solicitações on-demand de compradores que desejavam dados de grupos específicos. O valor das transações variava de acordo com o número e qualidade dos dados solicitados, e os pagamentos eram feitos via Pix. Um funcionário do Ministério Público de São Paulo foi preso nesta quinta-feira em uma operação que apura o vazamento de informações sigilosas para integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da capital. O órgão abriu uma investigação sobre um esquema de obstrução da justiça, violação de sigilo e corrupção. O nome do preso não foi revelado. E veja a seguir, governadores voltam a Brasília para discutir melhorias na segurança pública de todo o país. Um levantamento divulgado hoje revelou que 30% dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões irregulares a céu aberto, com maior predominância na região norte do país.
Governadores de estado se reuniram hoje em Brasília para debater reforma tributária e a segurança pública. O evento contou com a presença de 3 ministros de estado e do diretor-geral da Polícia Federal. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Ângelo Nascimento. Vamos voltar a Brasília para saber como foi. Ângelo? Já que essa foi a 15ª edição nacional, na verdade, do Fórum Nacional de Governadores, e foi realizada, então, no Centro Internacional de Convenções aqui de Brasília, o CICB. Na pauta, então, diversos assuntos, mais os principais deles, então, assistência social, saúde, educação e também ali reforma tributária e segurança pública, né? O primeiro tema, de fato, então, tratado ali pelos governadores foi justamente sobre segurança pública, porque contou, então, com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que fez então a mediação e apresentou as pautas do governo em relação a essa temática. Ele então falou da necessidade de mudanças na Constituição Federal para combater o crime organizado que tem crescido, né, consideravelmente aqui no país, e também preocupações em relação ali à autonomia dos estados. O anfitrião então do evento, né, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também falou sobre essa questão, focou muito na segurança pública. Ele foi um crítico então público, né, justamente em relação àquela PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal, que rende muitas críticas pelos governadores, principalmente aqueles mais conservadores, né, que até faziam parte da base de apoio do governo do então presidente Jair Bolsonaro. Mas ele falou que ontem foi apresentada então uma nova versão, que agora acabou contemplando uma parte ali daquilo que desejavam, pelo menos os governadores. Ele falou, por exemplo, uma proposta mais razoável, que garante a autonomia dos secretários, a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e a garantia de recursos sem cortes. No caso, então, da saúde, quem esteve presente foi a ministra, então, Nízia Trindade, trazendo aspectos ali em relação à elaboração do que a pasta vem fazendo. E, por fim, eles fecharam as discussões com a reforma tributária, que vem sendo tema também de discussão no Congresso Nacional. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações direto de Brasília. Uma boa noite para você. E após 14 anos da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 1/3 dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões como descarte de resíduos sólidos. O descarte incorreto de resíduos sólidos é um problema crônico nas cidades brasileiras, o que pode provocar muitos transtornos e prejuízos ao meio ambiente. Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes a 2023, mostram que após 14 anos da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais de 31% dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões como unidade de disposição final de resíduos sólidos. O lixão e o aterro controlado são muito semelhantes, mas ambos se diferenciam do aterro sanitário. O lixão não possui nenhum tipo de controle, enquanto o aterro controlado, como o nome sugere, apresenta algum nível de gestão, porém sem garantir total adequação ambiental. Já o aterro sanitário foi construído para isso, portanto possui toda a estrutura necessária, como o tratamento do chorume, por exemplo. A pesquisa faz, periodicamente, um levantamento de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais. De acordo com o levantamento, os lixões são considerados a pior maneira de destinação final do resíduo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios com população superior a 50 mil habitantes deveriam implementar disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dar fim aos lixões até agosto de 2021-3. Quase 22% desses municípios ainda contava com lixões como unidade de disposição final dos resíduos sólidos. No Brasil, os municípios informaram ter soluções baseadas na natureza, como estratégias de drenagem sustentáveis, a falta de incentivos financeiros, fiscais e previsão orçamentária é a maior dificuldade em implementar soluções baseadas na natureza. Dos 5.557 municípios que possuíam o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 74% indicaram presença de catadores informais. Já as entidades de catadores que atuaram na coleta seletiva estavam presentes em 1.498 municípios.
Na região norte, 72,5% dos municípios contaram com catadores informais e quase 17% tinham entidades de catadores atuando na coleta seletiva. No Sudeste, que foi a região com maior percentual de municípios com catadores informais, 78%, liderou em termos de entidades de catadores, prestando serviço de coleta seletiva em 33,5% dos municípios. O lote da rodovia Nova Raposo foi leiloada pelo governo estadual na tarde de hoje. A Eco Rodovias fez o maior lance, foram 2,19 bilhões de reais. A empresa agora será investidora da rodovia pelos próximos 30 anos. Segundo o governo de São Paulo, o leilão foi feito com o objetivo de melhorar a segurança das vias e desafogar o congestionamento, principalmente nos horários de pico. 8 bilhões de reais serão investidos nas obras pelos próximos 30 anos. O trecho terá 92 quilômetros e irá passar por 10 municípios. É composto pelas rodovias Raposo Tavares, Presidente Castelo Branco e Coronel PM Nelson Tranquese. O leilão aconteceu em meio a protestos. Os moradores das margens da rodovia criticaram o projeto por falta de diálogo com o poder público. O trecho irá passar por zonas residenciais e os residentes apontaram vários impactos negativos para a população local, como a redução de áreas verdes, aumento de poluição e temperatura, o que pode piorar as mudanças climáticas. As chuvas continuam causando prejuízos na Bahia. Uma pessoa morreu. 2 pessoas estão desaparecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas em busca de possíveis sobreviventes. Foram mais de 300 ocorrências registradas em apenas 24 horas em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana, Salvador. Dessas ocorrências, as principais são relacionadas a deslizamentos de terra, risco de desabamento e risco de deslizamento. Em 2 deslizamentos, 5 pessoas foram vítimas. Uma delas morreu, 3 ficaram feridas e uma 5ª vítima segue desaparecida. A vítima fatal é Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos. De acordo com familiares, Gerson estava dentro do quarto dele, deitado em uma cama, no momento em que parte da casa cedeu devido ao deslizamento. Os pais de Gerson também estavam na residência, mas saíram ilesos. O jovem de 23 anos deixa 2 filhas. Em um outro deslizamento de terra, 4 pessoas foram vítimas. 3 delas foram resgatadas, sendo Diane Andrade, de 32 anos, o filho dela de 6 anos, Marcelo Heitor Andrade Mesquita, e Adriano, um homem de 30 anos que é vizinho dessas 2 vítimas. De acordo com informações, ele saía para trabalhar no momento em que aconteceu o deslizamento. Uma 4ª pessoa que foi soterrada é o filho de Diane, de 32 anos, o outro filho dela, um jovem de apenas 18 anos, o Paulo Andrade. O Paulo, ele chegou a fazer contato com o Corpo de Bombeiros inicialmente, mas esse contato foi perdido e ele está desaparecido há mais de 24 horas. De acordo com informações, uma outra vítima também foi registrada em Dias Dávila, também na região metropolitana de Salvador. É uma menina de apenas 12 anos que desapareceu após cair em um bueiro. De acordo com informações, ela retornava da escola no momento em que acabou tropeçando, estava em uma rua alagada, ela acabou tropeçando e caiu dentro desse bueiro. A mochila da adolescente foi encontrada a cerca de 2 quilômetros do local onde esse acidente aconteceu e as buscas por ela continuam. Além disso, dessas vítimas que aconteceram, esses deslizamentos, houve também diversos pontos de alagamento na capital baiana e também em toda a região metropolitana. Em Salvador, todas as 14 sirenes instaladas em áreas de risco do município foram ligadas para alertar os moradores que eles saíssem de suas residências e procurassem aí por abrigos. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social de Salvador, 6 pessoas estão abrigadas na capital. As aulas foram suspensas em 13 escolas situadas em áreas de risco da capital. De acordo com o IMET, o volume de chuva que caiu nos últimos dias na capital baiana não acontecia desde 1970.
1961, ou seja, há 63 anos. A informação foi divulgada pelo INMET e, de acordo com o INMET, já foram registrados aí 322 milímetros de chuva neste mês em Salvador. A gente relembra, né, que 269 milímetros foram apenas nos últimos 3 dias, de segunda até quarta-feira. A Galeria Pagé, no centro de São Paulo, foi esvaziada nesta manhã por causa de um incêndio. O famoso prédio de comércio popular na região da Rua 25 de Março, no centro da capital paulista, pegou fogo. Pelo menos 5 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência na Galeria Pagé por volta das 9 horas da manhã. Há cerca de um mês, outra galeria comercial no centro de São Paulo também foi consumida pelas chamas. No Shopping 25, no Brás, um incêndio de grandes proporções destruiu 200 lojas e levou 3 dias para ser completamente extinto pelos bombeiros. E veja a seguir, Rússia lança novo ataque contra a Ucrânia e presidente Vladimir Putin alerta que míssil hipersônico transforma tudo em pó. E as tropas de Israel e do grupo Hezbollah voltaram a trocar tiros, dizendo que foi a outra parte quem violou o cessar-fogo. A poluição atmosférica causada por incêndios está relacionada com mais de 1.500.000 mortes por ano em todo o planeta, sobretudo nos países em desenvolvimento. Isso é o que indica um estudo publicado nesta quinta-feira. O número de vítimas fatais deve crescer nos próximos anos, pois a mudança climática faz com que os incêndios florestais sejam mais frequentes e intensos, devido ao clima mais quente e seco em muitas regiões, segundo o estudo publicado pela revista The Lancet. Os pesquisadores examinaram os dados existentes, tanto sobre incêndios florestais quanto sobre a queimada de terrenos como prática agrícola para a limpeza dos campos. De 2000 a 2019, os anos estudados, cerca de 450.000 mortes anuais causadas por problemas cardíacos estão vinculadas à poluição atmosférica por incêndios. Outros 220.000 óbitos provocados por doenças respiratórias podem ser atribuídos à fumaça e às partículas lançadas no ar. Segundo o estudo, em todo o mundo, 1.530.000 pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela poluição atmosférica provocada pelos incêndios. Mais de 90% desses óbitos ocorreram em países de renda baixa e média e quase 40% na África subsaariana. Os países com o maior número de mortes por essas causas são China, República Democrática do Congo, Índia, Indonésia e Nigéria. Os autores do estudo pediram que seja tomada uma ação urgente para enfrentar o problema. Na semana passada, o Equador declarou emergência nacional devido ao déficit hídrico, à seca e aos incêndios florestais que consumiram mais de 100 quilômetros quadrados em novembro no sul do país. No Brasil, a área queimada de janeiro a outubro deste ano ultrapassou a marca dos 275 quilômetros quadrados, o equivalente ao território de Tocantins, segundo dados do monitor do fogo da plataforma MapBiomas. O estado do Pará registrou mais de 8.000 focos de incêndio desde o primeiro dia de novembro, representando 44% dos incêndios florestais. As informações foram dadas conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma das mais importantes cidades da Amazônia registrou a pior qualidade do ar do planeta, após o estado ficar totalmente coberto por fumaças das queimadas. O Brasil tem enfrentado a pior seca dos últimos anos, após as medições federais. As queimadas trouxeram recordes na Amazônia e Pantanal, mostrando as falhas de prevenção do governo Lula, apontado como pauta ambiental como prioridade. O governador do Pará, Helder Barbalho, tem sido alvo de críticas pelas contradições na política ambiental do estado.
E a Venezuela aprovou uma lei que prevê pena de 25 a 30 anos de prisão para quem apoiar sanções internacionais contra o país, além de banimento de cargos públicos por até 60 anos. A lei é uma resposta à aprovação da Câmara dos Estados Unidos, que proíbe operações e empréstimos com o governo venezuelano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma ameaça direta contra a Ucrânia com um novo míssil. Ele provocou um apagão que deixou 1 milhão de ucranianos sem eletricidade. Putin ressaltou que a Rússia produziu muito mais mísseis do que todos os países da OTAN juntos. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou atacar os centros de decisão em Kiev com seu míssil Oreshnik, utilizado pela primeira vez na semana passada, após afirmar que os ataques maciços durante a noite contra a Ucrânia foram uma resposta ao disparo de mísseis americanos contra seu território russo. A declaração foi feita do Cazaquistão, onde participa de uma cúpula regional. Na semana passada, Putin alertou que a Rússia poderia atacar diretamente os países que ajudam Kiev ou disparar novamente o seu míssil hipersônico de alcance intermediário contra a Ucrânia, uma ameaça que até agora não cumpriu. Putin acrescentou que o ataque com drones explosivos lançado na ontem contra a Ucrânia também fez parte da sua resposta ao uso de mísseis ocidentais de longo alcance contra o território russo. O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, com a invasão lançada por Moscou na ex-República Soviética, se intensificou nas últimas semanas. Depois de receber a autorização de Washington, o exército ucraniano começou a usar mísseis americanos para atacar a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o último ataque da Rússia à Ucrânia mostra a urgência de apoiar Kiev, apregoando um forte apoio antes da posse de Donald Trump em janeiro. A Rússia atacou a rede energética da Ucrânia com quase 200 mísseis e drones, no que o presidente americano chamou de ataque ultrajante que deixou 1 milhão de pessoas sem energia. E se o país com o qual estamos essencialmente lutando agora se tornar uma potência nuclear, o que faremos nesse caso? Tomaremos e usaremos tudo, quero enfatizar isto, que são precisamente todos os meios de derrota disponíveis para a Rússia que usaremos e não permitiremos que isso aconteça. O retorno de armas nucleares ao arsenal da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a seus aliados a darem uma resposta firme ao que ele apelidou de chantagem russa. A guerra de quase 3 anos assistiu a uma escalada acentuada nos últimos dias, com ambos os lados a utilizar novas armas numa tentativa de obter vantagem. Qualquer chantagem russa deve ser recebida com uma resposta dura, como Putin merece. Precisamos de ver o futuro de acabar com a guerra em verdadeira paz, juntamente com a América, juntamente com a Europa, juntamente com todos os parceiros. Precisamos de uma paz verdadeira, a paz através da força, não deste conjunto de catástrofes, quando um ditador em Moscovo impunha suas condições com os seus mísseis. O chefe de Estado russo exaltou mais uma vez as virtudes deste míssil balístico com capacidade nuclear de médio alcance capaz de atingir qualquer alvo na Europa e até na costa oeste dos Estados Unidos. Putin ressaltou também que a Rússia produziu muito mais mísseis do que todos os países da OTAN juntos e que aumentaria ainda mais a sua produção. Se for o caso, 8 milhões de ucranianos já deixaram o país desde o início da guerra. Em menos de 24 horas após o início de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, eles já se acusam mutuamente por descumprirem o acordo mediado por Estados Unidos e França. A trégua, que é para durar 60 dias, abre uma esperança de alcançar um cessar permanente com os dois países.
Israel disse ter conduzido um ataque aéreo a uma instalação de armas do Hezbollah nesta quinta-feira, o primeiro desde que entrou em vigor o cessar-fogo na guerra do Líbano. A trégua visa pôr fim a uma guerra que matou milhares de pessoas no Líbano e provocou deslocamentos em massa, tanto do Líbano como de Israel. Israel impôs toque de recolher a moradores do sul do Líbano, sob justificativa de conter os deslocamentos do Hezbollah. O acordo foi um marco diplomático raro em uma região devastada por conflitos, que encerra o confronto mais mortal entre Israel e o grupo extremista Hezbollah em anos. Os ataques israelenses no Líbano mataram pelo menos 3.961 pessoas e feriram outras 16.520 desde outubro de 2023. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reforçou as ordens para impedir o retorno de civis a áreas fronteiriças. O ponto central do embate está na cláusula que permite a Israel responder a ações que considere ameaçadoras, abrindo margem para interpretações. Israel mudou seu foco de Gaza para o Líbano em setembro, para proteger sua fronteira norte dos ataques do Hezbollah, desferindo uma série de duros golpes no movimento muçulmano xiita apoiado pelo Irã. Mas Israel ainda está lutando contra seu outro arqui-inimigo, o Hamas, na faixa de Gaza, em resposta ao ataque mortal liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Pelos termos do cessar-fogo, as forças israelenses podem levar até 60 dias para se retirar do sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas. Se o Hezbollah violar o acordo e tentar se rearmar, nós atacaremos. Se eles tentarem renovar as atividades terroristas perto da fronteira, nós atacaremos. Se eles lançarem um foguete, cavarem um túnel ou trouxerem um caminhão com mísseis, nós bateremos. Cerca de 60 mil pessoas retiradas de suas casas no norte israelense ainda não receberam instruções para retornar. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu lançou a ofensiva contra o Hezbollah, dizendo que os israelenses no norte do país deveriam poder retornar após serem retirados por causa dos lançamentos de foguetes do Líbano. Menos de 24 horas após o início de um cessar-fogo, Israel e o Hezbollah, grupo palestino armado instalado no Líbano, já se acusam mutuamente de descumprir o acordo. Tanques israelenses teriam disparado contra 6 localidades no sul do Líbano, incluindo áreas próximas à linha azul, que delimita a fronteira entre os países. O porta-voz do governo israelense, Davi Mencer, disse que o fogo será enfrentado com fogo, a paz será recebida com paz, alertando que o exército israelense estava determinado a fazer cumprir o acordo de cessar-fogo com o Líbano. Os soldados das FDI ainda estão posicionados no sul do Líbano, em aldeias e em áreas das quais as forças se retirarão gradualmente de acordo com o acordo. Nossa força aérea ainda está no espaço aéreo libanês, coletando informações e preparando para agir quando e quanto quiserem, sempre que necessário. O chefe do exército israelense, Herzi Halevi, disse que os militares vão impor o cessar-fogo contra o Hezbollah de forma forte e decisiva. Mas mais do que isso, os moradores do norte estão nos observando e querem ver que estamos muito determinados em nossa fiscalização para que eles possam retornar. E veja a seguir, Ministério da Saúde anuncia um alívio para quem enfrenta diabetes, com a doação de quase 2 milhões de doses de insulina aos postos públicos de saúde. E depois de olhar bem para a natureza, cientistas dos Estados Unidos perceberam que o beija-flor pode ser o modelo ideal para construir drones. Os trabalhadores negros recebem menos em relação a pessoas brancas. Os dados são de um levantamento e mostram como a diferença de renda no Brasil ainda é uma questão alarmante. Apesar do crescimento econômico e da melhora de indicadores como a queda do desemprego e o aumento da massa salarial, a desigualdade racial de renda permanece como um dos maiores desafios do Brasil. Dados de um boletim do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos revelam que trabalhadores negros recebem, em média, 40% menos que os não negros. Mesmo entre aqueles com ensino superior, a diferença salarial chega
chega a 32%, mostrando que a discriminação persiste independentemente da escolaridade. Ao longo da vida laboral, a desigualdade se acumula. Trabalhadores negros recebem, em média, R$ 899 mil a menos que os não negros. Para os que possuem ensino superior, essa diferença ultrapassa a 1 milhão. Além disso, apenas 1 em cada 48 homens negros ocupados alcança cargos de liderança, em contraste com 1 em cada 18 entre os não negros. A desigualdade também afeta de maneira severa as mulheres negras. 1 em cada 6 trabalha como empregada doméstica, sendo que aquelas sem carteira assinada recebem em média R$ 461 abaixo do salário mínimo. Essa situação reflete um mercado de trabalho que, segundo especialistas, é um dos espaços onde a discriminação racial é mais evidente. A taxa de desocupação entre negros também é mais alta. No segundo trimestre de 2024, chegou a 8%, enquanto a dos não negros ficou em 5,5%. Esses números são ainda mais alarmantes, considerando que 55% dos trabalhadores ocupados no Brasil são negros, representando a maior parte da força de trabalho do país. Para especialistas, a disparidade salarial e a falta de oportunidade reforçam a necessidade de políticas públicas mais efetivas para combater a desigualdade racial. No Brasil, mais de 2.000 sites de apostas operam no país. Os bloqueios de sites de apostas ilegais prejudicam a regulação do mercado brasileiro. Segundo a associação, esse número continua crescendo mesmo com alguns sites offline, por determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, quer que a agência barre os sites ilegais a partir de janeiro de 2025. O governo vai antecipar a entrega de 1.800.000 unidades de insulina até o fim de dezembro, após inúmeras queixas de falta do medicamento na rede pública. O reforço dos estoques permite a continuidade do tratamento de todos os pacientes atendidos pela rede pública de saúde. O acordo foi fechado durante reunião da ministra da Saúde, Nízia Trindade, com a gerente-geral da Novo Nordisk no Brasil, Isabela Vanderlei. Com isso, 93% do volume contratado de canetas de insulina serão entregues até dezembro, enquanto a previsão inicial era de 50% este ano. A insulina destinada ao SUS é produzida em planta localizada em Montes Claros, Minas Gerais, reconhecida como a maior fábrica do medicamento do Brasil e da América Latina. Com cerca de 2.000 funcionários, a produção da empresa no país é responsável por 15% do fornecimento mundial. O Ministério da Saúde mantém aquisições regulares, garantindo o abastecimento do medicamento. Até outubro deste ano, foram distribuídas 49.900.000 unidades de insulinas NPH e 10.700.000 insulinas regular. Nos dias atuais, ocorre restrição da oferta de insulina em nível mundial. A orientação do Ministério é de que todo cidadão ou cidadã que faça uso da insulina e tenha dificuldade de encontrar o medicamento nas farmácias privadas, inclusive por meio do programa Farmácia Popular, procure uma unidade básica de saúde. O número de mortes por chikungunya deste ano é maior do que o ano passado. Até o dia 14 deste mês, foram 201 mortes. Em todo o ano passado, não passou de 122. Os casos foram monitorados pelo Ministério da Saúde, que atribuiu o crescimento dos casos às mudanças climáticas que aumentaram a reprodução do mosquito, principal transmissor da doença. O Ministério revelou que a forma mais eficaz de controlar a chikungunya é pela eliminação dos criadouros dos mosquitos e investir na utilização de repelentes e inseticidas. Uma cobra-piton é a nova moradora do Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo. O animal, a partir de agora, vai ficar exposto para os visitantes e vai ajudar na conscientização da importância da preservação ambiental. Olhos de cigana, oblíqua e disse-mo, não, peraí, não é dessa personagem que eu estou falando. A Capitu, no caso, é uma piton albina que ganhou esse nome por meio de uma enquete nas redes sociais.
Ela veio tanto para a educação ambiental e também para poder valorizar a cultura, né? A cultura literária, essa questão da literatura que é tão importante, uma obra do Machado de Assis, né? Então ela vem com esse caráter, já com essa importância. A serpente foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental de um circo na cidade de Amambai e desde então vivia no interior do Bioparque Pantanal. Ela estava sendo utilizada como em atividades circenses, que é proibido por lei. Então ela vem para cá, para o Bioparque, com esse caráter educativo, que a gente traz pautas importantes como o tráfico de animais, a questão de por que não matar uma serpente, o papel da serpente no ecossistema, né, o papel dela na ciência, para as pessoas terem mais conhecimento. Quando encontrar o que fazer, aonde procurar, para que as pessoas tenham mais conhecimento e também não causem dano ambiental matando essas serpentes. A Capitu, que está escondida bem ali, chegou há 2 anos no Bioparque, mas só agora foi colocada nesse recinto. Essa decisão foi tomada após uma série de avaliações, considerando fatores importantes relacionados ao bem-estar e adaptação do animal. O espaço, por exemplo, foi adaptado para atender às necessidades dela. Tem toda uma normativa do IBAMA que nós temos que seguir para poder colocar um animal em exposição. No caso da Capitu, por exemplo, tem que ter um recinto aquecido que fica entre 25 e 28 graus, então tem pedra aquecida, tem aquecedor, tem umidificador, tem uma toca de refúgio, que se ela quiser aparecer aqui é respeitar os instintos naturais dela, porque nós seguimos o conceito moderno de aquários zoológicos. Tem a parte molhada, tem a parte seca, tem as plantas naturais. Então é toda uma arrumação, uma ambientação do recinto que é necessário para a gente poder trazer um animal para poder estar exposto e ter esse caráter educativo aqui no Bioparque. Isso ela tem cumpre todo um protocolo aqui no Bioparque. Nós temos setor de nutrição, temos setor de bem-estar animal, temos setor veterinário, que faz todo esse acompanhamento com cada animal aqui no Bioparque. Então desde que ela chegou com 1,20 m, hoje ela está com aproximadamente 2,5 m, ela chegou com aproximadamente 3,5 kg, hoje ela está com 10 quilos, então teve todo esse acompanhamento para que ela tenha saúde e bem-estar animal. Uma das aves com grandes habilidades de acrobacia se tornou objeto de estudo de um grupo de cientistas da Universidade de Montana, nos Estados Unidos, para o desenvolvimento de robôs. De acordo com os cientistas, as asas de muitos beija-flores batem aproximadamente 50 vezes por segundo, mais do que qualquer outra ave. Em comparação, as asas de um pombo batem 9 vezes por segundo. Seus corações, do tamanho de uma ervilha, batem 1.200 vezes por minuto quando estão ativos. Por outro lado, o coração humano bate entre 60 e 100 vezes por minuto. E são essas habilidades que chamou a atenção dos cientistas. Um design de aeronaves. Há muito tempo é influenciado pelo voo das aves. Vários laboratórios de voo ao redor do mundo estudam diferentes tipos de criaturas, como mariposas, falcão, libélulas, morcegos e beija-flores, para desvendar os segredos de suas habilidades de voo e construir máquinas melhores. Grande parte desse trabalho é financiada por agências de defesa, com o objetivo de usar o conhecimento para projetar aeronaves mais eficientes. À medida que veículos sem tripulação dominam os céus nos conflitos, os beija-flores tornaram-se o foco de novas pesquisas. O Flight Lab, acostumado a estudar a ecologia, evolução e biomecânica do voo das aves, é parte de um esforço amplo, financiado principalmente por recursos de defesa dos Estados Unidos, para construir um robô beija-flor mais eficiente. Imitar essas aves altamente adaptadas, um fenômeno conhecido como tecnologia bioinspirada, é o santo graal para os criadores de robôs voadores. Um robô baseado em um beija-flor provavelmente não carregaria armas, mas poderia ser usado para explorar ruas antes de tropas avançarem, espionar movimentos inimigos ou buscar soldados feridos em locais inacessíveis a humanos, como prédios desabados ou túneis. Curiosamente, os insetos desenvolveram uma abordagem muito diferente do voo em comparação com pássaros e morcegos. Segundos, os pesquisadores às asas evoluíram a partir de braços. Os insetos não possuem músculos ou nervos em suas asas. Em vez disso, alguns têm um sofisticado sistema de polias acionado por músculos internos em uma dobradiça que controla as asas de maneira semelhante a cordas de marionete.
Os pesquisadores se concentram principalmente no beija-flor calíope, que pesa menos de 2 clipes de papel. Mesmo assim, todo outono, ele percorre uma arriscada rota migratória do noroeste do Pacífico até o sul do México, enfrentando vento, chuva e neve. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.